Capítulo 16. Irmão Yulong. O que aconteceu? Xiao Te levantou-se rapidamente com um olhar preocupado. Um sorriso cruel e feio apareceu no rosto de Xiao Yula enquanto ele tirava a xícara quebrada de sua mão. Nada. Fui descuidado e perdi o controle de minha força. A expressão de Xiao Yan não era muito melhor do que a de Xiao Yulong. Ele parecia um homem que acabara de engolir uma barata morta. Ouvindo as palavras de Xiao Yulong, ele disse rapidamente: Eu sei. Claro, isso ocorre porque o irmão mais velho fez outra descoberta na força interior. Imediatamente após a descoberta, a força interior às vezes fica fora de controle. É isso? Xiao Te pareceu entender de repente, disse ele. O irmão mais velho Yulong de repente fez outra descoberta, parabéns. Ouvi dizer que o irmão Yulong alcançou o 3º nível do estágio avançado há 3 meses. Faz apenas 3 meses e você fez outra descoberta. Não é à toa que você é considerado o melhor da nossa geração. Parece que a seita Xiao não tem outra escolha além do irmão de Yula. O rosto de Xiao Yula se contraiu. Ele se levantou, tentando acalmar a tempestade em seu coração e disse com um sorriso forçado: O irmão Xiao Te está me lisonjeando. Mas o fato de eu ter feito outra descoberta é verdade. Portanto, minha força interior é um pouco instável. Tenho que estabilizá-la imediatamente e não posso mais entretê-lo. Claro, sem problemas. Xiao Te acenou com a mão, acenando em compreensão. Claro, irmão Yulong, é mais importante estabilizar a força interior. Portanto, não vou incomodar mais o irmão Yulong. Obrigado pelo convite e pela hospitalidade de hoje. Em alguns dias, quando a seita Xiao escolher o irmão Yula, serei o primeiro a cumprimentá-lo. Dizendo isso, Xiao Te curvou-se educadamente e saiu. Xiao Yan também fingiu que ia embora, mas quando Xiao Te se afastou, ele rapidamente se virou e correu para trás. Assim que passou pela porta, viu a expressão sombria e assustadora de Xiao Yula. Irmão mais velho, sobre isso. Vendo a expressão de Xiao Yulong, a boca de Yang se encheu de saliva, ele engoliu em seco convulsivamente e se aproximou com medo. Ah! Xiao Yulong rugiu furiosamente como um louco. Ele jogou todo o vinho e as xícaras de chá da mesa. Depois que eles voaram em pedaços, ele atingiu a mesa de pedra de forma que ela tombou. Seus punhos estavam cerrados com força, sua respiração estava pesada, seus olhos ardiam com chamas de ciúme e ódio. Uma voz profunda escapou de sua boca: Você não disse que Xia Qingyue nunca deixaria Xiao Te, essa escória, tocá-la. Xiao Yulong é muito raro perder a paciência. De seu estado atual, Xiao Yan sentia calor e frio. Em pânico, ele disse: Isso deve ser. Xiao Te deve estar inventando, ele inventou. Xia Qingyue não poderia se apaixonar por esse cara. Bobagem. Xiao Yulong berrou. Você acha que há algo que eu não sei sobre esse pedaço de lixo, Xiao Te? Você acha que ele pode mentir na minha cara? Quem você pensa que eu sou? Xiao Yulong era muito astuto e previdente. Tendo conhecido Xiao Te por 16 anos, ele pensava que o conhecia como a palma de sua mão. Ele acreditava firmemente que com uma força interior tão fraca, ele era uma pessoa covarde e autodepreciativa, e nenhuma mudança em seu humor poderia se esconder de seus olhos. Quando ele fez essa pergunta a Xiao Yang, ele se perguntou se seus olhos, sua expressão, seu comportamento subconsciente, não havia nenhum sinal de engano. Xia Qingyue era a mulher que ele prometeu tornar sua. Uma das razões pelas quais ele os deixou se casar é que ele não conseguia parar. Outra razão, ele estava confiante de que mesmo que Xia Qingyue se casasse com Xiao Te, ela nunca se renderia a ele. E ele poderá tirar proveito dessa situação. Ele nunca pensou que Xiao Te tomaria posse de Xia Qingyue logo no primeiro dia após o casamento. Havia tanta raiva, amargura e ressentimento em seu coração agora que parecia que seu peito iria explodir. Xiao Yan ficou com a cabeça apoiada nos ombros, sem ousar nem respirar.
Até recentemente, acreditava-se que Xiao Yulong se tornaria o próximo chefe do clã. Agora, Xiao Yulong provavelmente se juntará à seita Xiao, e ele ainda mais não se atreverá a se opor a ele. Algum tempo depois, Xiao Yulong ainda respirava pesadamente. Era óbvio que este foi um golpe duro para ele. De repente, ele perguntou com uma voz maçante. Xiao Te foi para o quarto dele. Ele foi para o leste pátio. Talvez a cozinha, Xiao Yan respondeu com muito cuidado. Xiao Yulong franziu as sobrancelhas, uma nuvem negra pairando sobre seu futuro. Ele murmurou para si mesmo. Sempre achei que Xia Qingyue possui uma ótima aparência e talento, bem como orgulho e dignidade que outras mulheres não podem igualar. Eu nunca esperei que o mais desprezível do clã Xiao despertasse o interesse dela. Xiao Yulong bufou friamente e saiu do pátio. Xiao Yan queria alcançá-lo, mas de repente percebeu que não queria isso e parou, limpando lentamente o suor da testa. Cozinha para tomar café da manhã. Então, ele ainda caminhou lentamente em direção à casa de Xiao Ling 11. Se alguém estivesse por perto, ele ouviria Xiao Te falando consigo mesmo. Xiao Yulong correu direto para minha casa, certo? Oh! Será que minha esposa Qingyue vai quebrar a perna dele? Ou ambas as pernas? Ou 3 pernas? Ele entrou no pátio de Xiao Ling 11, mas a porta estava bem fechada. Xiao Te bateu. Tia, trouxe o café da manhã. A porta se abriu e Xiao Te entrou, fechando a porta atrás de si com um ban asterisco alto. Xiao Ling 11 sentou-se à mesa com a cabeça apoiada nas mãos e fechou os olhos, com ar de desespero absoluto. Xiao Te colocou o café da manhã na mesa em frente a ela e acenou com a mão na frente do rosto dela e perguntou: Você dormiu mal ontem à noite? Ao ouvir o que Xiao Te disse na noite passada, ela soluçou de tristeza e escondeu o rosto nas mãos. Como você pode falar sobre a noite passada? Xia Qingyue nos trouxe um cobertor. Ela viu tudo. O que fazer, o que fazer? Estou com muita vergonha. Asterisco soluço, soluço asterisco. E o que há de errado nisso? Xiao Te esfregou a testa e sentou-se ao lado dela. Ele disse com um sorriso: Calma. Você é minha pequena tia. O que há de errado em dormirmos um ao lado do outro? Só porque sou sua tia pequena, Xiao Lingxi balançou a cabeça tristemente. Além disso, ontem à noite sua mão estava na minha. Asterisco soluço asterisco, ela deve ter visto tudo. O que devo fazer se ela contar a alguém? O que devo fazer? Calma, ela não vai contar a ninguém. Além disso, você é minha pequena tia. Basta pensar, acidentalmente tocou seu peito em um sonho. Xiao Te disse calmamente. Você, não diga mais nada. Xiao Lingxi balançou a cabeça com dificuldade, as bochechas coradas. Ela agiu assim na noite passada porque eles estavam sozinhos, no escuro, e seu coração estava em um estado de confusão. Pensando nisso agora, ela ficou cada vez mais convencida de que naquele momento estava louca. Tenho certeza absoluta, mesmo que ela visse, definitivamente não diga a ninguém. Para começar, ela não pensa isso, o que você está pensando agora. De qualquer forma, coma seu café da manhã enquanto está quente, Xiao Te a tranquilizou com uma risada leve. Mesmo assim, o coração de um homem é muito diferente do coração de uma mulher, pensando nas mesmas coisas. Xiao Lingxi finalmente ergueu o rosto das mãos e começou a tomar o café da manhã que Xiao Te trouxe para ela. Como Xiao Te estava esperando, Xiao Yulong foi direto para seu quintal assim que saiu. Ele entrou e viu Xia Qingyue parado no meio do pátio. Xia Qingyue estava calmamente no meio do pátio sob uma romã com as mãos para cima. Sua expressão era calma e séria. Ela estava claramente treinando sua força interior. Seus longos cabelos caíam livremente sobre os ombros, mácios e brilhantes ao sol da manhã. Suas graciosas sobrancelhas negras eram como crescentes, e seus olhos colmos, como cristais, exalavam brilho.
Seu vestido vermelho, escondendo suas belas curvas, acentuava a brancura de sua pele de jade. Xiao Yulong tinha visto a beleza incomparável de Xia Qingyue de perto pela primeira vez. Ele ficou tão impressionado com a cena diante de seus olhos que por um tempo o resto do mundo deixou de existir para ele. Vendo a aparência de Xiao Yulong, Xia Qingyue não reagiu de forma alguma. Caminho. Seus olhos ainda estavam ansiosos quando ela disse em voz calma. Xiao Ti não está aqui. Sua voz estava fria e indiferente, mas, ao mesmo tempo, doce e reconfortante, como uma fada. Só depois de ouvir a voz dela é que Xiao Yulong voltou a si, mas não havia como esconder o olhar chocado e loucamente apaixonado em seus olhos. Ele imediatamente parecia no seu melhor e, curvando-se ligeiramente para Xia Qingyue, disse com um sorriso. Saudações a Lady Xia. Eu sou Xiao Yulong, irmão mais velho de Xiao Che. Xia Qingyue não era uma pessoa excessivamente fria ou arrogante. Seu discurso educado e respeito a fizeram olhar para ele. Além disso, ela já tinha ouvido falar de Xiao Yulong. Afinal, ele é filho do atual chefe do clã Xiao. Ela se preparou para responder educadamente, mas quando encontrou os olhos dele, viu uma paixão insana neles, e seus desejos obscenos. Suas lindas sobrancelhas tremerão. Suas boas intenções para com essa pessoa educada e de aparência elegante se transformaram em nojo. Mesmo que Xiao Ti a irritasse com suas palavras e ações estúpidas, pelo menos ela nunca tinha visto desejos tão obscenos em seus olhos. Mas este Xiao Yulong. Xia Qingyue disse ainda mais frio. Xiao Ti não está aqui. Diante de uma atitude tão fria, Xiao Yulong ficou um pouco confuso. Ele acenou com a cabeça e disse. Sim, isso é ruim. No entanto, ouvi muitas coisas boas sobre Lady Xia. Eu vim especialmente para ver Lady Xia. Enquanto ele falava, seus movimentos, expressões faciais, olhos, voz tudo mudou para mostrá-lo do melhor lado. Ele tinha certeza de que era 1000 vezes mais forte do que Xiao Che. Se Xia Qingyue se rendisse a Xiao Che, como ela poderia resistir a ele se ele fizesse um esforço? Qingyue estava calmo, mas havia irritação em sua voz. Uma mulher verdadeiramente bonita aquece o coração e agrada aos olhos, independentemente do seu estado de espírito e emoções. Ao ver Xia Qingyue, que era como uma fada encarnada em um ser humano, a paixão nos olhos de Xiao Yulong aumentou cada vez mais. O ciúme queimava seu coração cada vez mais quente. Que tal fada se tornou a esposa dessa escória Xiao Che? Ele não podia aceitar e perdoar. Ouvindo que Lady Xia completou 16 anos este ano e já estava no 10º nível de força interior elementar, Yulong ficou encantado e infinitamente fascinado. Acredito que, quando Lady Xia atingir minha idade, com certeza será mais forte do que eu. Xiao Yulong dominou seu humor, uma expressão gentil apareceu em seu rosto. Certamente não ouso comparar meu talento com o de Lady Xia, mas tenho uma experiência inovadora. Que tal ajudar Lady Xia um pouco com isso? Depois de terminar de falar, Xiao Yulong avançou com um sorriso, ele reuniu sua força interior em suas mãos para transferi-la para a mão branca como a neve de Xia Qingyue. Xia Qingyue é certamente muito talentosa, mas ela ainda está no estágio inicial de força interior. Xiao Yulong já está no 3º nível do estágio avançado, então ele certamente pode ensinar Xia Qingyue. Pelo menos ele pensava assim. Vendo que os desejos obscenos de Xiao Yulong não estão apenas em seus olhos, mas também puxando as mãos em sua direção, os belos olhos de Xia Qingyue brilharam com uma luz azul. Ela estendeu bruscamente a mão e fez um movimento repulsivo em direção a Xiao Yulong. Vendo Xia Qingyue estendendo inesperadamente a mão para ele por sua própria vontade, os olhos de Xiao Yulong brilharam de felicidade. Ele estava prestes a agarrá-la quando de repente uma força implacável o atingiu no estômago. Ele não conseguiu fazer um som, seu corpo voou, girou no ar antes que ele batesse com a cabeça no chão. Naquele momento, 2 de seus dentes da frente voaram. O status de Xiao Yulong no clã Xiao era muito alto.
Se ele assediasse sexualmente uma mulher casada do clã Xiao, mesmo que ela pudesse revidar, ela nunca ousaria machucá-lo. Que tipo de suporte Xia Qingyue tem? Atrás dele está o Palácio Divino da Nuvem de Gelo. Mesmo se ela bater nele de forma que ele machuque seu rosto, mesmo se ela ameaçar sua vida, quando seu status de estudante do Palácio Divino da Nuvem de Gelo for conhecido, Xiao Yunhai não se atreverá a reclamar, mas provavelmente será forçado a peça desculpas com um sorriso no rosto.